Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta simplesmente surpreendente sobre a respiração. Pensa só, existe uma estratégia secreta, um plano B que o nosso corpo usa para manter a gente respirando durante o sono. Isso é especialmente importante quando se enfrenta um distúrbio bem perigoso. É um mecanismo que estava ali, escondido, e que só agora os cientistas estão começando a entender de verdade. Bom, para começar, vamos entender qual é o problema que essa estratégia combate. A gente está falando daquele momento assustador em que a respiração simplesmente para durante o sono. Imagina a cena. Durante o sono, os músculos da garganta relaxam tanto, mais tanto, que a via aérea superior pode fechar, colapsar mesmo, bloqueando totalmente a passagem de ar. E olha, isso não é algo raro, não. Afeta quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo. É um problema de saúde global gigantesco. O nome técnico para essa condição é a apneia obstrutiva do sono, ou pela sigla AOS. O nome já diz tudo, né? A respiração para repetidamente por causa de um bloqueio físico. E isso, claro, acaba desencadeando uma série de outros problemas. E os problemas são sérios, viu? A apneia do sono vai muito além de um simples ronco ou de uma noite mal dormida. Com o tempo, ela aumenta e muito o risco de hipertensão, diabetes, doenças do coração e até de AVC. Então, com uma ameaça tão grave assim, o corpo precisava ter um jeito de lutar contra isso. E é aqui que a história fica fascinante, porque o corpo não fica parado esperando o pior. Ele tem uma resposta, um truque automático e muito, muito engenhoso. O que é impressionante é a lógica por trás da resposta do corpo. Quando a via aérea está mais estreita, não adianta nada tentar forçar o ar para dentro com mais força. É como tentar beber algo por um canudinho todo amassado, sabe? Respirar mais rápido também não resolve. A única solução que funciona é mudar o ritmo da respiração em si. E essa mudança de ritmo é medida por uma métrica chamada ciclo de trabalho inspiratório, ou IDC. A ideia é bem simples, na verdade, qual é a porcentagem de cada respiração que a gasta puxando o ar para dentro. Essa imagem ilustra a ideia de um jeito brilhante. Pensa em encher um balde com uma mangueira que tem pouca pressão. Se não dá para aumentar a força da água, o único jeito de encher o balde é deixar a água correndo por mais tempo, certo? O corpo faz a mesmíssima coisa com o ar. Se o fluxo está fraco, ele simplesmente prolonga o tempo da inspiração para compensar. Ok, na teoria isso faz todo sentido. Mas como é que os cientistas conseguiram observar e medir esse truque de respiração em pacientes de verdade? Vamos ver como a pesquisa foi feita. Os pesquisadores usaram um procedimento que se chama endoscopia do sono induzida por drogas, ou DISE. Basicamente, os pacientes são sedados para simular o sono. E isso permite que os médicos vejam o colapso da via aérea acontecendo ao vivo. Aí, eles usam uma máscara de CPAP que joga ar com pressão e vão aumentando essa pressão aos pouquinhos, medindo exatamente como a respiração do paciente responde a cada mudança. E durante esse processo todo, eles ficam de olho em duas medidas principais. A primeira é a PECRIT, que é a pressão exata em que a via aérea fecha por completo. A segunda é a POPEN, que é a pressão necessária para reabrir tudo de novo. Juntas, essas duas medidas dão uma imagem bem clara do quão frágil ou colapsável é a via aérea de uma pessoa. E aqui estão os dados de um paciente. Acompanha comigo, da esquerda para a direita. Com a pressão do CPAP bem baixinha, ali na esquerda, dá para ver que o fluxo de ar está bem limitado. O corpo então compensa com o IDC alto, de 0,49, esticando a inspiração. Agora olha lá na direita. Conforme a pressão sobe, o fluxo de ar melhora, a respiração normaliza e o IDC cai para 0,36. O corpo relaxa. Ele não precisa mais compensar. E o efeito no grupo todo do estudo foi impressionante. Conforme o CPAP ia restaurando a respiração normal, o tal do ciclo de trabalho inspiratório diminuía, em média, 20%. Ao mesmo tempo, a ventilação total mais do que dobrava. Isso prova que o corpo estava de fato usando essa estratégia de prolongar a inspiração e assim que a via aérea abriu, ele simplesmente parou de usá-la. Certo. Até aqui, tudo parece fazer sentido, né? Mas é agora que a história dá uma virada totalmente inesperada. A descoberta mais importante do estudo revelou um verdadeiro paradoxo. Para e pensa um pouquinho. Quem seria melhor em usar esse truque do IDC? A intuição talvez nos diga que são as pessoas com as vias aéreas mais saudáveis, né? Aquelas com um problema mais leve. Faz sentido, certo? Pois é, mas os dados mostraram exatamente o oposto. Quando a gente compara os grupos, olha só os valores de POPEN e PECRIT.
Surpreendentemente, os altos compensadores, ou seja, aqueles que mais usavam a estratégia do IDC, tinham as vias aéreas piores, mais colapsáveis. Eles precisavam de mais pressão para mantê-las abertas. E, em média, eram até um pouco mais jovens. A conclusão do estudo é essa, direta e bem contra-intuitiva. Quanto pior era o problema anatômico, ou seja, quanto mais fácil era a via aérea colapsar, mais forte era a resposta de compensação do corpo. E este gráfico aqui, nossa, ele não deixa nenhuma dúvida. Olha o eixo horizontal. Quanto mais para a esquerda, mais forte a compensação. E no eixo vertical, a gente tem a Poppen. Quanto mais alta, pior a via aérea. A linha de tendência descendo é claríssima. Uma compensação mais forte anda junto com vias aéreas mais problemáticas. Tá, então, o que tudo isso significa? Como é que a gente pode entender esse paradoxo? Vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. O ponto-chave é o seguinte: essa compensação do IDC funciona como um mecanismo de proteção. Pessoas com uma capacidade fraca de compensar são mais vulneráveis. Qualquer probleminha anatômico já pode desencadear a apneia. Por outro lado, quem tem uma capacidade forte de compensar pode até ter uma via aérea bem ruim, mas o corpo consegue lutar contra isso, mantendo a ventilação até o ponto em que o problema mecânico fica grave demais. E olha que interessante, essa compensação do IDS não é a única carta na manga que o corpo tem. Existe outra camada, a compensação muscular. Isso quer dizer que o corpo ativa os músculos ao redor da garganta para literalmente enrijecer a área e manter o caminho do ar aberto. E o mais legal é que essas duas estratégias não competem entre si. Pelo contrário, elas trabalham juntas. A resposta neuromuscular entra em cena primeiro, enrijecendo a mangueira para que ela não feche de vez. Isso garante que algum ar consiga passar. E aí entra a compensação do IDC, que aproveita essa pequena passagem de ar e maximiza o quanto consegue puxar para dentro. É por isso que essa pesquisa é tão importante, sabe? Pensando no futuro da medicina. Em vez de tratar todo mundo com a apneia do mesmo jeito, um dia os médicos poderiam identificar se um paciente é um compensador fraco ou um compensador forte. E isso pode levar a tratamentos super personalizados, focados em fortalecer o mecanismo de compensação específico daquela pessoa. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Essa análise revelou um mecanismo de sobrevivência super sofisticado que a gente nem sabia que existia. Se o corpo criou uma estratégia tão engenhosa para garantir a respiração, mesmo quando a nossa anatomia falha, que outros sistemas de segurança ocultos será que estão aí, trabalhando em silêncio dentro da gente, só esperando para serem descobertos?